Boa tarde, bem-vindos à conferência O Plano de Recuperação e Resiliência e o Ecossistema de Transportes, promovida pela José Pedro Aguiar Branco Advogados e pelo Transportes e Negócios. Na semana passada, Portugal tornou-se o primeiro Estado-membro da União Europeia a apresentar em Bruxelas o seu PRR, com o qual se propõe aceder aos fundos comunitários disponíveis para ajudar à recuperação da economia no pós-Covid-19 e a torná-la mais resiliente a eventuais futuras crises. Hoje, interessa-nos em particular o que prevê o PRR para a área dos transportes, como o PRR pode ajudar os transportes e como é que os transportes podem ajudar a economia a tornar-se mais resiliente e a recuperar. Na certeza, claro que o PRR não esgota toda a temática dos programas e dos apoios aos investimentos nos transportes, mas que, evidentemente, irá ajudar. A nossa conferência, que agora se inicia, vai prolongar-se até cerca das 18 horas, cabendo a intervenção final ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, o Engenheiro Jorge Delgado. O programa iniciar-se-á com uma comunicação do professor António Bento e depois seguir-se-á uma mesa redonda. Mas antes, passo a palavra ao Paulo Cotileiro, da José Pedro Aguiar Branco Advogados, para a abertura da sessão. Então, ora viva, cumprimento todos os que nos estão a assistir, seja em direto, seja em diferido num outro momento e em qualquer local do mundo. É para nós com muita satisfação que promovemos este evento, este webinar com o Transportes e Negócios. Também um especial agradecimento para o Sr. Secretário de Estado que estará aqui conosco neste evento, assim como naturalmente para todos os participantes, seja na mesa redonda, seja também ao keynote speaker. A presença de este naipe de individualidades garante-nos, por certo, que teremos um evento que justificará ser visto por um número interessante de stakeholders deste setor dos transportes. Este é um momento muito relevante para falarmos do ecossistema dos transportes e da mobilidade portugueses. Consideramos que estamos neste momento perante um enorme desafio e perante uma possibilidade real de podermos transformar, de podermos reinventar este ecossistema. E o que nós pretendemos é que, depois de atravessarmos toda esta turbulência, todo este período de efetiva dificuldade, possamos chegar a um país com mais, por via dos transportes e da mobilidade, a um país com mais coesão social, com menos carbono, com empresas mais competitivas e mais exportadoras e com operadores mais eficientes. Acreditamos que isso é possível, mas para isso é preciso que todos nós, cada um a fazer o que tem que fazer e no setor que acompanha, possamos estar todos bem engajados e bem sintonizados com aquilo que são as prioridades, considerando até que o tempo que temos aqui à nossa frente não é muito considerável e, portanto, todos os esforços têm que estar efetivamente bem concentrados e até porque não haverá uma segunda oportunidade. Nós acreditamos que hoje o que irá aqui acontecer ao falar deste ecossistema, temos a certeza que vão ser abordadas três circunstâncias, três temáticas, que são também três desafios quando se coloca, quando se fala deste ecossistema. Portanto, estamos a falar da crise, estamos a falar de ajudas públicas e estamos também a falar da descarbonização e das alterações para a transição climática. Efetivamente, crise terá sido provavelmente, a par da pandemia, uma das palavras mais utilizadas e mais ditas e referidas, seja em português, seja em outra língua, ao longo de 2020 e também neste primeiro trimestre de 2021. É uma crise que começou por ser pandémica, foi depois uma crise e é uma crise económica, é uma crise social e é efetivamente uma crise que afeta mesmo à séria a nossa mobilidade, a nossa liberdade e a nossa mobilidade. Portanto, digamos que este setor dos transportes tinha que naturalmente ser sacrificado, tínhamos que perceber que alguma coisa de disruptivo iria aqui acontecer, porque desde logo o que nos foi pedido a nós todos, sejamos portugueses ou estamos no outro lado do mundo, é que ficássemos em casa, não fôssemos à escola, não fôssemos trabalhar, não fôssemos ao cinema, não estivéssemos a visitar familiares. E, portanto, esta crise naturalmente que perturbou e perturba a nossa mobilidade e, portanto, a partir daí terá consequências, naturalmente, desde logo até económicas para
quem vive, para que todos os stakeholders que estão aqui neste ambiente económico do setor dos transportes e de mobilidade, e também trouxe e está já a sentir-se novos hábitos de mobilidade. Portanto, é efetivamente um momento de ruptura, de quebra de hábitos, de consumos, de procuras, que nos tem que naturalmente, e que nos abalou, que nos perturbou, e que é impossível estarmos aliados desta circunstância. Há uma segunda circunstância que tem que ver com as ajudas públicas. Efetivamente, desta vez, pelo menos, a União Europeia funcionou bem e estamos na presença, provavelmente, do maior pacote de medidas de estímulos que alguma vez a União Europeia concedeu aos seus Estados-membros, e hoje temos aqui até uma senhora eurodeputada que também nos poderá confirmar esta realidade e até explicar um pouco o que é que está subjacente a este estímulo. Este estímulo, como também nós todos sabemos, tem uma componente de fundo perdido e tem uma outra componente de empréstimo, portanto, de apoio aos empréstimos. Esta circunstância desemboca naturalmente, então, no PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, que tem, dentro deste PRR, tem também está muito focado também nesta questão da mobilidade, sempre associada às alterações, à transição climática. Considerando até que os números que terão ficado estabilizados na semana passada para este vetor da mobilidade sustentável, estaremos a falar de 967 milhões que hão de vir para Portugal, para este setor, acrescentando também todo o outro montante, outro envelope, digamos, que está também previsto no quadro plurianual. E, portanto, esta perspectiva de ajudas públicas é um momento histórico e que nos convoca a todos para sabermos efetivamente beneficiar delas e utilizá-las da forma mais equitativa e com o maior retorno possível. E uma terceira circunstância, que também hoje aqui vamos falar, e creio que muito particularmente o keynote speaker, o professor António Bento, que em particular saúdo por estarem às 8 da manhã de LA já aqui connosco, é a questão da descarbonização. Portanto, nós sabemos que há metas muito exigentes, que já as havia antes até da pandemia, para serem cumpridas pelos Estados da União. Portugal está também obrigado a cumprir essas metas e os fins quantitativos que estão ali referenciados, nomeadamente com a descarbonização, e também temos todos noção e consciência que os transportes, este setor em particular, tem um contributo muito relevante para a produção de gases de efeito estufa, desde logo. E, portanto, creio que até os últimos números que tenho lido, falava-se em 24% a 25%, que é o contributo deste setor para a produção desses gases. E, portanto, importa naturalmente fazer um caminho de descarbonização e, para se fazer esse caminho, este setor dos transportes será naturalmente muito relevante. Isso passará naturalmente por maiores veículos elétricos, por aquisições de autocarros limpos, como agora se diz, aumentar o contributo das fontes renováveis de energia naquilo que são os combustíveis dos transportes, e portanto há aqui um conjunto de medidas que teremos que naturalmente tomar. Mas se eu estou a falar dos transportes, e mesmo para terminar, também gostava assim, só dar nota do que é que nós na JPAB também teremos que naturalmente nos adaptar e fazer, porque, como sempre dizemos, os desafios que se colocam aos nossos clientes são também desafios que se colocam a nós próprios. E, portanto, no momento em que os nossos clientes, públicos e privados, se veem confrontados com a necessidade de se adaptarem, nós próprios também temos que fazer esse percurso com eles. E, portanto, temos já, nos últimos meses, procurado começar a acompanhar essa dinâmica e, portanto, não vos querendo amassar, gostava só aqui de deixar 3 ou 4 campos onde já estamos a ter que trabalhar com os clientes, falei há pouco da questão das aquisições de novos autocarros e até dos financiamentos que poderá haver e das ajudas que poderá haver para essas circunstâncias. Estamos já a trabalhar em contratos, na maneira como devem ser trabalhados esses contratos de aquisição de frotas de autocarros ou de material circulante. Estamos também a trabalhar ao nível
dos próprios postos de carregamento, da propósito da mobilidade elétrica e toda essa infraestrutura que está associada e o seu próprio licenciamento. Temos também, naturalmente, que olhar para os aspectos jurídico-financeiros, dos equilíbrios das concessões que existem muitas nesta área, neste setor e neste ecossistema, e, nomeadamente, quando apoiamos nossos clientes, que são entidades públicas, há aqui uma dimensão da contratação pública que é essencial. Como eu tinha dito há pouco, estamos a correr contra o tempo e temos que garantir que todos estes processos que estão a ter que seguir a perspectiva de contratação pública, eles têm que ser feitos ao dia, digamos assim. Não pode haver aqui derrapagens, porque corremos o risco de chegar ao fim e termos desperdiçado o dinheiro pelo processo não ter sido efetivamente bem preparado, bem trabalhado, bem monitorizado e bem concretizado. Portanto, esse é um tema da contratação pública que também aqui nesta área dos transportes é sempre importante. E, finalmente, dar nota também, porque sentimos que há aqui toda uma transformação até dos players internacionais que andam aqui a trabalhar no setor dos transportes, e também por isso nós temos procurado vir partilhando com esses players internacionais aquilo que está a acontecer aqui em Portugal, aquilo que tem sido as prioridades e aquilo que se perspectiva vir a acontecer. E é assim que termino, apenas para desejar mais uma vez bons trabalhos, agradecer a todos os que estão a assistir e desejar-vos um bom resto de dia. Obrigado. Ok, obrigado, Paulo Cotileiro. De facto, resumiu muitíssimo bem e lançou muito bem esta nossa conferência, e eu passava, sem mais, a palavra ao professor António Bento, que é o nosso keynote speaker. Reitero os agradecimentos. De facto, está a falar-nos da Califórnia, ele é professor da University of Southern California, e agradeço-lhe a sua presença e agradeço-lhe desde já a sua apresentação, que trata precisamente a questão da descarbonização e do contributo. O Paulo Cotileiro fez a nota do peso dos transportes nas emissões poluentes, o contributo que os transportes poderão dar para a descarbonização da nossa economia. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, e em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, e queria cumprimentar todos os participantes. Na minha apresentação vou de facto focar em aspectos-chave do Plano de Resiliência e Recuperação, olhando em particular para o setor dos transportes, e vou examinar o plano pela perspectiva dos objetivos de descarbonização e, ao mesmo tempo, pela perspectiva de crescimento económico. Para começar, quero lembrar que as reduções de emissões de carbono foram recentemente estabelecidas pela União Europeia, com uma meta intermediária e muito importante para 2030, com uma redução de pelo menos 55% das emissões face aos valores de 1990, e com o objetivo final de se atingir a neutralidade carbónica em 2050. É precisamente dentro destas metas que o setor dos transportes é, de facto, um dos setores mais críticos, e, portanto, temos que pensar na importância dos transportes para atingir estas metas. Ao avaliar as propostas do PRR, realmente ver com muito cuidado se as propostas estão, de facto, alinhadas com as metas, em especial para o setor dos transportes, e depois também não esquecer que o setor dos transportes e a infraestrutura são uma alavanca importantíssima para o crescimento económico do país, e, portanto, pensar não só no resultado em termos das emissões de carbono de investimentos de curto prazo, mas também pensar um pouco no crescimento de longo prazo resultante deste plano. Para começarmos, queria primeiro mostrar um pouco a composição das emissões de carbono em Portugal e a sua evolução ao longo do tempo, bem como as metas estabelecidas inicialmente pelo PNEC. E queria começar por dizer que a descarbonização em Portugal será atingida através do que eu chamaria 4 vetores de descarbonização. O primeiro, talvez o mais importante, é realmente a transição para as energias renováveis. O segundo é a descarbonização
da indústria, que, claro, irá acontecer em paralelo com a transição para as renováveis e também com o uso de hidrogênio verde. A terceira componente é a componente de eficiência energética e depois, ao olharmos aqui para as diferentes barras, podemos ver imediatamente a importância do setor dos transportes. Um facto muito importante é de notar que entre 1990 e 2005 as emissões do setor dos transportes basicamente duplicaram, o que é perfeitamente normal e de facto é uma componente que vemos na maioria das emissões de vários países, que resulta da dependência do automóvel e do aumento do tamanho do mercado do automóvel na economia. Quando olhamos ao período de 2005 a 2018, vemos imediatamente que, apesar de muitos dos outros setores já estarem de facto a reduzirem as suas emissões, em particular a produção da eletricidade com realmente uma transição muito agressiva para renováveis em Portugal, o que continuamos a ver é que o setor dos transportes, de facto, continua a ser talvez o setor mais problemático e, de facto, não vemos grandes reduções de emissões entre 2005 e 2018. É importante notar que chegamos a 2018 com cerca de 25% a 30% das emissões de carbono em Portugal oriundas do setor dos transportes e, portanto, quando chegamos às metas de 2030, a expectativa é que teremos que reduzir as emissões do setor dos transportes em cerca de 40%. E, portanto, eu vou aqui levantar duas perguntas. A primeira é, será que, dadas as propostas que aparecem, quer na Lei de Bases do Clima que está em discussão, quer no PRR, conseguiríamos atingir estas metas? E depois, a segunda questão é, ao atingirmos estas metas, será que também estamos a criar incentivos para o crescimento económico do país? Bem, antes de avançarmos nos detalhes do PRR, quero também lembrar que quando olhamos às emissões dos transportes, sem qualquer surpresa, as duas componentes principais são, de facto, os veículos ligeiros e depois os veículos pesados e ligeiros de mercadorias e autocarros. E estou a lembrar isto precisamente porque daqui a uns minutos vou levantar uma questão que é a questão das políticas públicas que estão em vigor ou que deveriam estar em vigor realmente para a transição dos veículos pesados de mercadorias, que a meu ver é relativamente importante. Bem, quando olhamos ao PRR, dado o enquadramento que fiz, parece-me que há três componentes principais para tentar atingir as metas de descarbonização. A primeira realmente é um programa muito ambicioso de mobilidade sustentável que assenta numa componente muito importante, que é talvez a transição para o transporte coletivo, e neste slide que vem do PRR podem ver imediatamente os vários investimentos que estão propostos. Basicamente, vemos dois investimentos chaves: a expansão da rede de metro, quer em Lisboa, quer no Porto, e depois, como é óbvio, a conversão de autocarros para autocarros limpos, bem como um investimento de uma linha BRT. A segunda componente tem a ver com um investimento bastante grande em infraestrutura, e aqui o objetivo principal, eu diria, é a melhoria da gestão do tráfego rodoviário, bem como um investimento em infraestrutura com o objetivo final de aumentar a coesão territorial.
A terceira componente é realmente a transição para renováveis e, em particular, a Estratégia Nacional do Hidrogênio, no sentido em que parte da procura do hidrogênio poderá ser usada no setor dos transportes. E, portanto, com estas três componentes, a primeira coisa que eu quero fazer é avaliar uma a uma e oferecer e apresentar alguns argumentos. Bem, vamos então olhar a questão da mobilidade sustentável e da aposta no transporte coletivo. Como é óbvio que a aposta no transporte coletivo de facto aumenta a qualidade de vida dos usuários dos transportes coletivos, mas o problema principal desta medida é o facto de que, quando olhamos quer a área metropolitana do Porto, quer a área metropolitana de Lisboa, o modo de transporte mais utilizado continua a ser o automóvel. Para vos dar números muito específicos, na área metropolitana do Porto, a maioria das deslocações, cerca de 67%, é feita com automóvel, e em Lisboa 58%. E, portanto, há vários anos que eu tenho escrito sobre este tópico, e um ponto muito importante é reconhecermos que, apesar de se fazer esta transição para transporte coletivo, não devemos assumir imediatamente que as pessoas irão usá-lo mais. De facto, este tipo de projetos só funciona quando é feito conjuntamente com incentivos diretos de política pública que, de certa forma, penalizam o uso de veículos ligeiros e, portanto, incentivam a substituição para o transporte coletivo. Quero dar-vos um exemplo. Aqui na Califórnia, em particular em Los Angeles, tenho estado a trabalhar com a Câmara Municipal para lançarmos um programa de congestion charges, ou seja, um imposto ao congestionamento e à entrada de carros na cidade, precisamente para se criar a substituição para o transporte coletivo. Claro que, sem essa substituição, parece-me que vamos ter dois problemas chaves em Portugal. A meu ver, é necessário ter uma política bastante mais agressiva da eletrificação dos veículos ligeiros, bem como a aposta em postos de abastecimento para carga desses veículos. E depois não nos podemos esquecer que, dado o rendimento da população, o mercado de veículos ligeiros usados ainda vai durar muitos anos. E, portanto, com esse mercado, que é a maioria do mercado de veículos de passageiros ligeiros, dado o seu tamanho, apesar do investimento no transporte coletivo, a meu ver, não é claro que atingiremos as metas de descarbonização para o setor dos transportes realmente, sem termos a certeza que esta substituição acontece. E lembrar-vos-ia que, mesmo com redes de transportes coletivos muito eficientes, não é claro que a maioria dos indivíduos acabem por os usar. Isto vai ser particularmente importante na área metropolitana de Lisboa e do Porto, em que os preços das casas continuam a aumentar e, portanto, com as famílias cada vez a viverem mais longe do seu local de emprego e do centro da cidade, cada vez mais haverá pressão para continuar a usar o automóvel. E por isso parece-me que terá que se pensar de uma forma muito mais séria na eletrificação dos veículos ligeiros. O segundo ponto que queria levantar tem a ver com a componente de investimento relacionado com as infraestruturas. Como é óbvio que a melhoria das infraestruturas certamente tem o potencial de criar coesão territorial, se estiver ligado, como é óbvio, a estratégias que promovem a coesão territorial de forma mais direta, mas é preciso notar que a melhoria da gestão do tráfego rodoviário e investimento em infraestruturas não nos dá, a priori, qualquer garantia de descarbonização. Vamos, por exemplo, pensar numa política de infraestrutura que desvia o tráfego do centro urbano para a periferia. Certamente uma política dessas realmente reduz
as emissões locais relacionadas com o consumo de gasóleo, mas não reduz o carbono. E, de facto, a aposta nas infraestruturas como gestão do tráfego rodoviário apenas contribui para a descarbonização se for combinada com uma política que faça os incentivos para o setor dos veículos pesados e mercadorias para se descarbonizar. E eu quero lembrar aqui que, dada a vida de um veículo pesado, sem apoios diretos à descarbonização, não me parece que este setor em Portugal esteja preparado para fazer a sua descarbonização. E do ponto de vista de crescimento económico, parece-me que há aqui um problema, que é, sem apoios diretos à descarbonização para o setor dos veículos pesados e de mercadorias, das duas uma, ou os preços dos produtos que estão a ser transportados irão aumentar ao longo do tempo, uma vez que com o aumento do preço do combustível, dado o imposto de carbono, esses preços terão que aumentar, ou ao longo do tempo a importância desse setor na economia diminuir. Portanto, parece-me que isto será, de certa maneira, um potencial entrave ao crescimento económico do país. Quero agora focar na terceira componente, que é o hidrogênio. Como sabem, tem havido muita discussão sobre o Plano Nacional do Hidrogênio. Eu próprio escrevi vários artigos. Estou aqui a falar no hidrogênio relativamente aos transportes, porque uma das possibilidades de se fazer a descarbonização dos veículos pesados é precisamente através do hidrogênio, claro, assumindo que existem apoios para a conversão desses veículos pesados. Mas quando olhamos ao Programa Nacional de Hidrogênio, o que se vê é dois vetores. Uma aposta muito grande na injeção na rede de gás natural, que na verdade tem reduções de emissões de carbono muito baixas, e depois uma grande parte do hidrogênio verde será inicialmente exportado para o Porto de Roterdão, e quero lembrar que essa produção, pelo menos até 2030, dados os meus cálculos, será subsidiada, não é? E, portanto, a questão que se coloca aqui é que o projeto do hidrogênio tem um custo de oportunidade muito grande, porque com todo o dinheiro deste subsídio para a exportação, se esse investimento tivesse sido feito para a descarbonização dos veículos pesados e potencialmente também dos transportes marítimos, parece-me que, do ponto de vista quer da descarbonização, quer do crescimento económico do país, talvez fosse uma melhor aposta. Finalmente, quero focar um ponto, talvez como académico, possa ser um pouco mais crítico, e quero lembrar-vos que, quer aqui na Califórnia, quer durante a administração do Presidente Obama, eu fiz parte das equipas que desenhou o programa de descarbonização dos Estados Unidos e da Califórnia, e o que eu quero dizer é que a política de clima faz todo o sentido, mas também deverá ser pensada como política de crescimento económico. E quando eu olho ao PRR, o problema principal que eu tenho com este plano é que eu não vejo imediatamente qualquer evidência que o PRR gerará crescimento económico e emprego. Na verdade, quando eu comparo o PRR com os planos que são feitos em outros países da Europa, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, um aspecto que é muito visível é, de certa forma, a falta de participação e consulta do setor privado e empresarial no desenvolvimento do PRR, que talvez fosse muito importante para realmente encontrar este equilíbrio entre estratégias de descarbonização que funcionam e que, ao mesmo tempo, promovem crescimento económico. E por isso queria-vos deixar aqui com duas ideias, talvez que se pudesse falar um pouco mais no roundtable, que são as seguintes. Ao pensarmos em descarbonização, parece-me que temos que pensar como é que a descarbonização poderá também ser usada como veículo de crescimento económico sustentável do país. Quero lembrar-vos que
bastantes anos. Uma das apostas no setor dos transportes veio com a Auto Europa para Portugal. Reparem que com a descarbonização e com a eletrificação dos veículos ligeiros, deveríamos questionar qual é o futuro da Auto Europa, porque, como sabem, os veículos que são produzidos em Portugal na Auto Europa neste momento não são elétricos e, portanto, parece-me que é preciso pensar se há a possibilidade da criação de um cluster de produção de veículos elétricos e de baterias que formasse, de certa maneira, uma nova Auto Europa em tempos de descarbonização. Foquei também na minha apresentação a questão dos veículos pesados. Parece-me que o PRR não tem qualquer tipo de estratégia de longo prazo relativamente ao setor dos veículos pesados e, como é óbvio, o setor dos veículos pesados poderá também ser um ótimo investimento e pensar-se numa criação de um cluster, sobretudo se ligado ao Programa Nacional de Hidrogênio. Portanto, aqui queria mencionar, por exemplo, o caso do Caetano Bus e a leadership que o Caetano Bus tem tido na produção de autocarros a hidrogênio e que realmente com investimentos estratégicos talvez fosse possível fazer um scale-up desse tipo de operações, bem como pensar na questão das baterias. E, portanto, terminaria aqui. Parece-me que deixei várias pistas para discussão e estou aberto, como é óbvio, para qualquer tipo de pergunta e para continuarmos com a conversa. Obrigado. Muito obrigado, professor António Bento. De facto, a sua comunicação dava pano para mangas, como se costuma dizer, e poderíamos fazer uma conferência apenas para discutir as muitas ideias que deixou aqui. E por isso peço-lhe o favor de continuar connosco para a mesa redonda e é a altura de apresentar os nossos convidados que participarão nessa mesa redonda. Começo pelas senhoras, a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, que é membro da Comissão de Transporte e Turismo do Parlamento Europeu. Temos também connosco o deputado Carlos Pereira, membro da Comissão de Economia, Obras Públicas, Inovação e Habitação do Parlamento, do nosso Parlamento. O engenheiro José António Barros, presidente da Assembleia Geral da AEP, a Associação Empresarial de Portugal. Luís Cabasso Martins, o presidente da ANTROP, a Associação Nacional de Transportes de Passageiros, e o Rodrigo Volze Correia, advogado associado na José Pedro Aguiar Branco. A todos, bem-vindos, sei que já estão connosco, peço-vos o favor de se juntarem à nossa mesa redonda. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Temos aqui, enfim, cerca de 1 hora para conversarmos, temos muita matéria e, enfim, poderia começar por vos pedir de imediato, considerando a apresentação do professor António Bento, pedia a cada só para não perdermos, digamos assim, aquilo que temos na memória, aquilo que nos ficou de imediato na memória, pedia-vos a cada um rápido comentário a esta apresentação e a estas dúvidas e a estas questões que o professor António Bento também levantou na sua apresentação. Podíamos começar por si, Cláudia Monteiro de Aguiar, por favor. Muito bem, muito obrigada. Cumprimentar a todos os que estão nesta mesa redonda e também o professor António Bento e agradecer o convite para estar aqui a discutirmos um tema tão importante para o desenvolvimento do nosso país e de que forma também a Europa entra neste papel de tentar ajudar os vários Estados-membros com objetivos diversos. Eu gostei imenso da apresentação do professor António Bento, porque de facto toca aqui em elementos-chave na análise que faz do PRR e leva-nos também aqui a pensar como é que efetivamente isto será uma chave de crescimento económico. Aquilo que eu gostava de salientar é que de facto os 967 milhões de euros que estão contemplados são uma verba importantíssima para o transporte sustentável, mas ainda assim partilho da visão que o professor Bento também aqui deixou, que há 2 motivos. Primeiro, parece-me que o setor privado e todo o ecossistema não foi contemplado a nível de consulta
para fazer aqui o enquadramento das reais necessidades. E depois, parece-me também que este tipo de investimento que é feito para a mobilidade sustentável, aquilo que se nota é uma predominância do investimento nos grandes centros urbanos. Aliás, o professor partilhou aqui connosco investimentos no metro de Lisboa, no metro do Porto, no metro de Odivelas, e portanto, o que se pode denotar aqui é que, de facto, o que é que acontece às restantes cidades, às restantes zonas urbanas, como é que de facto ficam as cidades do interior que precisam de investimento numa rede de transportes públicos sustentável, que permitam esta tal transição que é necessária para a substituição do transporte individual. E, portanto, vejo aqui as cidades da orla costeira contempladas por um investimento, mas as cidades do interior, a meu ver, ficam aqui esquecidas e, portanto, toda a questão da coesão territorial e da parte social deixam muito a desejar nesta análise que é aqui feita e, portanto, há toda uma componente que deve ser analisada e que, a meu ver, deixa aqui muitas questões em aberto. Esta seria uma primeira análise, claro. Peço exatamente, porque vamos desenvolver esses assuntos tempos e, portanto, agradeço-lhe para já esta primeira análise. Carlos Pereira, pedi-lhe também assim uma rápida primeira apreciação, pegando nos elementos que o professor António Bento nos deixou. Carlos Pereira, peço-lhe um favor. Não sei se me está a ouvir. Agora estou. Tinha o microfone desligado, desculpa. Queria cumprimentar todos e agradecer naturalmente o convite que me foi endereçado para participar nesta importante conferência, a fazer naturalmente um agradecimento especial ao professor António Bento, que nos trouxe muitas reflexões e também muitas dúvidas e também algumas críticas, julgo que é muito salutar que assim seja. Queria começar por dizer algo que eu julgo que pode ser demonstrável. Este plano de cooperação e resiliência pode ser criticado por não ter sido exaustivo naquilo que é a consulta a todas as entidades que possam eventualmente ter interesse. Mas eu tenho que dizer, e julgo que é possível demonstrar isto mesmo, que nunca um plano desta natureza foi tão escrutinado e houve tanta consulta pública. Eu lembro que houve 2 consultas públicas neste plano de recuperação e resiliência. Lembro que ele teve um primeiro draft feito por uma personalidade independente, que nessa fase fez, obviamente, os seus contactos dentro daquilo que são os stakeholders interessados nestas matérias, desde associações empresariais, autarquias, áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais. E, portanto, eu devo dizer, além de todos os debates que ocorreram na Assembleia da República, eu devo dizer que houve, de facto, uma consulta. Aceito, como não poderia deixar de ser, que era preciso talvez até fazer mais, mas a verdade é que houve muita mais do que normalmente é feito. Queria fazer uma segunda nota na sequência da intervenção do Sr. Professor. O Sr. Professor diz uma coisa muito interessante, que é, não está, de alguma forma, garantido que esta descarbonização possa atingir os níveis que nós pretendemos e que estão estabelecidos no quadro europeu e, ao mesmo tempo, se promove o crescimento económico. É verdade, é um tema relevante. Eu só quero dizer que entre 2015 e 2019, enfim, falo apenas daquilo que são os indicadores que estão disponíveis, houve uma redução de cerca de 26% das emissões de carbono no país e o país conseguiu ter o maior crescimento económico que há memória desde 74, portanto crescemos acima da média da União Europeia, poderíamos ter crescido mais, há quem ache que sim, mas crescemos acima da média da União Europeia e isso parece-me ser um bom indicador. Finalmente, uma outra nota também sobre um tema que o professor trouxe, muito relevante do ponto de vista macroeconómico. Qual é o impacto que a QRR tem no PIB? Bom, eu penso que neste momento a única coisa que nos pode valer nesta matéria é recorrermos aos estudos macroeconómicos sobre esta questão. Os únicos estudos que eu conheço, não sei se há mais alguns, são aqueles que estão hoje vertidos no Programa de Estabilidade e Crescimento, que vai ser, aliás, apresentado esta semana na Assembleia da República, e o que diz é que para cada €1 do Plano de Recuperação e Resiliência há um impacto de 1,4 euros no PIB. Enfim, é um plano, é um estudo que, de alguma forma, permite dar uma nota que me parece muito relevante, que é qual é o impacto que este plano tem na recuperação económica e que tem no crescimento da economia e do emprego, que julgo que são matérias bastante relevantes. E pronto, julgo que estas foram as notas mais relevantes que o Sr. Professor trouxe, depois poderei comentar outras que achem mais importantes.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo poder de síntese. Ora bom, o Rodrigo Valls Correia é da casa, portanto vou-lhe pedir o favor de esperar mais um bocadinho, até porque o engenheiro José António Ferreira, José António Barros, só pode estar connosco até às 5 da tarde. E, portanto, Sr. Engenheiro, eu, com a indulgência dos demais convidados, vou dar um bocadinho mais de tempo de antena, se me é permitida a expressão, nesta fase, para aproveitar ao máximo a sua presença e o esforço para estar connosco. E perguntava-lhe precisamente qual é a sua impressão. O meu amigo é um defensor acérrimo da ferrovia, é um defensor acérrimo dos transportes enquanto alavanca da economia, e eu perguntava-lhe que leitura faz deste PRR. Muito boa tarde, Dr. Fernando Gonçalves, muito obrigado pelo convite. Saúdo todos os participantes no painel, particularmente o professor António Bento. Gostei imenso da apresentação que fez o professor António Bento. Acho que é uma apresentação muito realista, revela um grande conhecimento das matérias e foca dois aspectos para mim fundamentais. Primeiro, a reprodutividade do investimento do PRR. Temos sobre isso grandes dúvidas, a AEP tem sobre isso grandes dúvidas, e o professor António Bento manifestou exatamente as mesmas dúvidas. Segundo, a questão do hidrogênio verde e a utilização que vai ser dada ao investimento subsidiado em grande medida e que vai ser feito. É também uma questão muito relevante que nos levanta algumas dúvidas bastante grandes. Por exemplo, a França está muito avançada no hidrogênio azul e está muito avançada na mobilidade. Paris já tem cerca de 300 táxis a hidrogênio, além de não sei quantos autocarros, e eu tenho vários amigos e colegas em Paris que já andam em automóveis a hidrogênio há muito tempo. Agora, choca-me que realmente neste plano não se fale na ferrovia. Por outro lado, também compreendo. O plano em si, sendo um plano interessante, é limitado face às necessidades do Plano Ferroviário Nacional. E o Plano Ferroviário Nacional está contemplado no PRI 2030, e deverá estar contemplado também com fundos da Comunidade Europeia, através da Facilidade Europeia de Coesão, do CEF, onde deverá ser alavancada grande parte da nossa estrutura ferroviária. E porquê? Porque nós sabemos que, além da descarbonização, nós até 2050 também vamos ter que tirar das estradas da Europa 50% dos caminhões que lá circulam. E para fazer isso, é preciso que a ferrovia tenha capacidade de responder. E neste momento a ferrovia em Portugal não tem capacidade de responder. Nem terá nos próximos 10 anos. O investimento na ferrovia é um investimento que leva muito tempo a executar, já se perderam muitos anos a planear, aliás é uma característica típica nossa, é perder muitos anos a planear e depois executar é quando acontecer. O aeroporto de Lisboa é um exemplo clássico, não é? Mas nós até 2050 temos que tirar das estradas 50% dos caminhões de tiro que circulam. Eu queria saber como é que nós vamos conseguir isso sem investimentos na ferrovia. Reparem que no PRR não se fala de ferrovia. Fala-se de ferrovia, fala-se de comboios urbanos. Como já disse a senhora deputada e muito bem, fala-se de comboios urbanos para as grandes áreas metropolitanas. Porto, Lisboa, Odivelas está na área metropolitana de Lisboa, e consomem a quase totalidade da verba de 967 milhões de euros. Sobre a ferrovia, havia apenas uma pequena referência de 300 milhões para a aquisição de material circulante. E na última versão desapareceu. E, portanto, sobre a ferrovia não há nada. E uma das formas de descarbonizar é substituir uma parte do transporte rodoviário por transporte ferroviário. E é fundamental. A Europa, na sequência desta pandemia, percebeu que tinha delegado competências, que tinha exportado para fora da Europa grande parte das competências e do fabrico de componentes que eram essenciais à sua economia. Agora vai ter que se recentrar, vai ter que fazer dentro da Europa muito mais e completar muito mais os circuitos, integrar muito mais os circuitos, encurtar as cadeias de valor. E, portanto, tudo leva a crer que o aumento de circulação de mercadorias dentro da Europa para poder fazer crescer a nossa economia sem uma dependência excessiva do exterior, que se verificou agora na pandemia ser extremamente preocupante. Repito, aqui cai novamente a questão da ferrovia.
A ferrovia que pode realmente fazer circular mercadorias em distâncias médias e longas com uma economia extraordinária, quer de custos, quer de emissões de carbono. E aí, por exemplo, na ferrovia, os comboios poderiam ser facilmente adaptados para funcionar a hidrogênio. Já existem e já funcionam em França comboios a hidrogênio. A Alstom já fabrica comboios a hidrogênio. E porquê os comboios? O hidrogênio tem um problema, que é o abastecimento. Não é fácil estabelecer uma rede de abastecimento de hidrogênio. Eu não estou a ver quando Portugal alguma vez terá uma rede pública de abastecimento de automóveis privados de hidrogênio. Mas os comboios é fácil. Basta ter um terminal de carga em cada ponto terminal da linha. E, portanto, o comboio atesta para um lado, atesta para o outro. Os navios é também fácil. E, portanto, nesses transportes, o hidrogênio faria todo sentido e a sua descarbonização seria altamente eficaz. Não na utilização do hidrogênio como combustível. Também já se falou nisso, mas isso é um disparate, porque eu sou químico. E, portanto, a utilização do hidrogênio como combustível direto em motor de explosão é poluente. E é poluente porque vai combinar-se com o azoto da atmosfera e vamos ter NOx na saída. E, portanto, teremos que usar sempre o sistema das fuel cells. Portanto, repito, é fundamental o desenvolvimento da ferrovia. É fundamental a descarbonização dos meios mais pesados de transporte que asseguram o transporte económico da maior parte das mercadorias. Todos os empresários portugueses, neste momento, já sentem um agravamento do custo do transporte. É um problema grave para nós e para as nossas exportações, o agravamento do custo do transporte, que resulta, entre outras coisas, de uma série de barreiras administrativas que vêm vindo a ser criadas na limitação da circulação das viaturas, na utilização dos seus motoristas e nas condições de vida dos seus motoristas quando estão fora de Portugal e muitas outras coisas. Portanto, realmente, esperemos Sr. Engenheiro, peço desculpa interrompê-lo, mas de facto refere que o PRR é omisso no que toca ao transporte ferroviário de mercadorias, mas eu pergunto-lhe, nós temos o Ferrovia 2020, temos em preparação o Ferrovia 2030, temos o PNI 2030, há poucos dias foi lançada a discussão do Plano Ferroviário Nacional, onde mais nuns do que noutros, mas há alguma atenção ao transporte, ou um grande enfoque até no transporte ferroviário de mercadorias. Isso não o descansa? Não, vamos lá ver. No PNI 2030 há uma componente até relativamente grande de verba para a ferrovia, superior ao plano de resiliência, não é? São 2 mil milhões. Diga? 2 mil milhões. Para a ferrovia, no total do PNI 2030 é mais do que isso. O Ferrovia 2020 tem uma dotação de 2 mil milhões. Senhor deputado, estou a falar do 2030. Estou a falar do PNI 2030. O 2030 financia o Ferrovia 2020. É, bastante mais. E realmente, isso é fundamental. Agora, há outro aspecto que é, portanto, eu já dizia no princípio que é fundamental a utilização do PNI 2030, é a utilização do novo quadro comunitário que aí vem e a utilização, repito, da CEF, da Facilidade Europeia de Coesão, que até agora Portugal não tem utilizado, ao contrário de outros Estados-membros, a Espanha, por exemplo, que tem utilizado fortemente verbas da CEF. Há um segundo aspecto que é fundamental, e esse sim está contemplado no PRR, que são as infraestruturas de acessibilidade, as áreas de localização empresarial e os chamados missing links, portanto, pequenas construções rodoviárias, pequenos investimentos rodoviários que são essenciais para um tráfego mais fluido entre as zonas industriais e os grandes eixos de circulação. E aí deveria ter sido tido alguma atenção. Nós chamamos muito a atenção para esse aspecto. Há 830 milhões de euros contemplados para esse conjunto de ligações e de áreas de acolhimento empresarial, mas, entendemos, não é só com o PRR que estes assuntos se vão resolver. Vamos ter que esperar pelo novo quadro comunitário de apoio, vamos ter que esperar pela utilização da CEF, o que pressupõe o estabelecimento de um plano ferroviário nacional. Quanto aos automóveis elétricos, repito, eu próprio, só vou dar este exemplo para explicar ou para justificar, tenho um automóvel híbrido elétrico, plug-in, porquê? Porque ainda não existe uma rede de carregamento capaz, satisfatória. E como não existe, na cidade circulo só a eletricidade, mas quando tenho deslocações grandes, o veículo é híbrido, porque senão arrisco-me a ficar muitas vezes parado, sem capacidade
de carregar o veículo. Por exemplo, grande parte ou a maior parte dos hotéis em Lisboa não têm ainda sítio para carregar os veículos elétricos. Grande parte das habitações não tem sítio para carregar veículos elétricos e, portanto, isso vai implicar uma rede de carregamento muito perfeita, se se quer realmente que se avance para a troca, eu concordo inteiramente com isso, a troca dos veículos atuais, os veículos de motor de combustão, por veículos elétricos. E, portanto, esses incentivos para o automóvel ligeiro. Eu, quanto a penalizações, Sr. Professor António Bento, eu lembrar-lhe-ia que os automóveis em Portugal são muito mais caros em paridades de poder de compra do que são nos Estados Unidos. Quer nos impostos que nós pagamos sobre os automóveis, quer no custo do combustível, e então aí não há qualquer comparação, já há um grande fator de incentivo para a utilização do automóvel privado. Portanto, o que seria necessário era haver incentivos à substituição. Haver incentivos à substituição progressiva de automóvel de combustão, de motor de combustão, por automóvel elétrico. E fortes incentivos. No caso dos transportes, como muito bem disse o professor António Bento, aí ainda é mais relevante, porque o custo do investimento e a sua amortização só permitem que seja feita essa alteração se for, digamos, fortemente apoiada ou estimulada. E aí, claramente, não estaremos a falar dos veículos elétricos, porque num veículo pesado de mercadorias, o peso das baterias reduz fortemente a capacidade de carga do veículo, aumenta fortemente o seu custo, aí, claramente, o hidrogênio seria, a fuel cell, seria a solução para esse tipo de transportes. Mas, só para concluir, não queria tirar o vosso tempo, o PRR é útil, é importante. Em termos da indústria e do apoio à economia, temos algumas dúvidas da reprodutividade dos investimentos que aqui estão previstos. Em termos do hidrogênio, temos todas as dúvidas que o Sr. Professor António Bento levantou e achamos que ainda estamos em tempo de fazer qualquer coisa para corrigir esses aspectos. A AEP tem alertado bastante para a falta de apoios diretos às empresas, às indústrias e ao desenvolvimento da nossa economia. Que esse aqui é fundamental se queremos resolver os outros efeitos que a pandemia deixou ficar e que levarão algum tempo ainda a recuperar. Eu ficava para já por aqui. Muito obrigado. José António Barros, obrigado pela sua participação. Eurodeputada, enfim, uma pessoa que está mais próxima de Bruxelas, diga-me, por favor, olhando para o nosso PRR, acha que ele está alinhado com os objetivos, os grandes objetivos, os objetivos macro fixados pela Comissão Europeia e logo tem boas possibilidades de ser bem aceito, bem olhado, bem acolhido pela Comissão Europeia? Olha, repare, deixe-me apenas aqui concordar com o José António Ferreira de Barros, quando diz que, efetivamente, há todo aqui um investimento na ferrovia que deve ser feito. E, de facto, olhar para este PRR, aquilo que nós podemos verificar é que esta aposta robusta em investimentos, efetivamente, não é colocada aqui. E digo isto porque Itália apresentou ontem o seu plano de resiliência e fez esse exercício. E nesse exercício contemplou na ordem de investimentos, efetivamente, um investimento robusto na ferrovia. Eu diria que do ponto de vista da União, apenas para partilhar convosco, de facto, eu acho que aqui é que está o montante necessário em termos de execução. O PRR é efetivamente para um curto prazo, mas a longo prazo devemos olhar. E o Next Generation EU, ou seja, este mecanismo que é para executar entre 2021 e 2026, sendo que os compromissos devem ser feitos até 2023, disponibiliza 672 mil milhões de euros. Ou seja, 360 mil milhões serão sob a forma de empréstimos, 312 mil milhões sob a forma de subvenções e, portanto, isto para dizer que para Portugal estão previstos 13 mil milhões de euros em subvenções e 14 mil milhões em empréstimos. Ou seja, há aqui todo um montante que será efetivamente o essencial, uma componente essencial para que os investimentos na ferrovia sejam
no âmbito do quadro financeiro plurianual, porque, como aqui foi dito, é um investimento que demora a realizar. E todo este investimento, obviamente que a Europa está a colocar este tipo de ajudas para os Estados-membros, Portugal deve claramente não perder mais tempo, como aqui foi dito, não perder mais tempo em discussões, em apresentações de planos. É preciso passar à prática e é preciso haver vontade política para que esta prática aconteça. E deixem-me só partilhar convosco que efetivamente aquilo que foi dito tem que ver com a discussão de há séculos, que andamos há 50 anos a discutir a localização do novo aeroporto de Lisboa. E quando falamos de transportes, não podemos deixar de falar dos transportes aéreos e claramente sabemos que os transportes aéreos serão o principal meio que é utilizado para entrar e para sair de Portugal. Somos um país periférico e, portanto, não podemos unicamente também olhar para o plano rodoviário e ferroviário como substituto no futuro próximo do transporte aéreo. Portanto, esta questão dos transportes combustíveis alternativos, que é também uma das metas da União Europeia, no transporte aéreo será efetivamente crucial. E, portanto, ouvir também algumas declarações de banir voos ou de encerrar voos quando não existe uma alternativa clara e credível, para mim, apresenta-se como uma utopia. Aquilo que está a acontecer com a TAP também poderia nos levar aqui a uma outra discussão, mas estando a falar de transporte, eu julgo que também é fundamental dar aqui uma nota relativamente ao que está a acontecer. É que, de facto, é uma opção política, obviamente, da qual particularmente eu e o meu partido discordamos desta opção. Não há volta a dar nesta matéria. Agora, tendo uma injeção de capital tão robusta numa companhia aérea, é preciso efetivamente que se garanta que a mesma irá prestar um serviço público e que garanta o princípio da continuidade territorial. Se queremos que a TAP efetivamente seja pública, esta injeção de capital com esta magnitude, o serviço tem e deve ser prestado a todos os portugueses em todos os aeroportos e não olhar única e exclusivamente aqui para a capital do país, para Lisboa. E também seria importante refletir o que é que se fará com o aeroporto de Beja. Se ele será mesmo um complemento a Lisboa, a Faro, será um aeroporto dedicado ao transporte de mercadorias. O importante é que haja aqui uma efetiva decisão política. Claro. Eurodeputado, peço desculpa, porque, enfim, temos que dar palavra a todos e já regressava aí. Exatamente, porque é só um outro foco. Deixe-me só finalizar. Por favor, então, só para finalizar, que eu acho que é importante partilhar que do quadro financeiro plurianual de 2021 a 2027, há um montante global de 1.000 milhões de euros a executar até o final de 2029 e, portanto, maioritariamente serão para a política de coesão e eu julgo que é fundamental que Portugal aproveite esta oportunidade e implemente efetivamente uma forte aposta também aqui na ferrovia, que ficará para uma outra oportunidade para tocar aqui na questão da ferrovia, que é fundamental também. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu lembro aos meus amigos que isto é uma mesa redonda, portanto podem comentar e podem interromper-se, digamos assim, uns aos outros, sempre que o acharem. Não é uma colagem de N entrevistas e, portanto, poderão, em nome até da vivacidade do debate, intervir. Já temos connosco o Luís Cavasso Martins, o presidente da Antrop. Obrigado por estar connosco. E eu perguntava-lhe, já se falou aqui, vários dos intervenientes, já falaram aqui do transporte coletivo. O professor António Bento foi o primeiro a lançar a questão do transporte coletivo e eu perguntava-lhe, isto aqui, olhando para o PRR, aparecem os metros, aparecem os BRTs, aparecem 148 autocarros, aparece muita área metropolitana do Porto e de Lisboa. Não falta país neste PRR? Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu sei que o debate é sobre o PRR, mas eu gostaria de alargar um bocadinho, pelo menos nesta intervenção, no início da intervenção, para falar um bocadinho
do pressuposto disto que foi a pandemia. Não é? A pandemia teve um efeito, como aliás o professor António Bento já referiu na sua intervenção, avassalador para os transportes em geral, porque a pandemia eliminou praticamente em largos períodos de tempo a mobilidade das pessoas. Portanto, o setor ficou completamente parado, o serviço público não ficou completamente parado, porque, sendo um serviço essencial, acabou por se garantir, digamos, os chamados serviços mínimos. Recordo que nos períodos piores da pandemia, designadamente em 2020, nós tivemos quebras de procura nas áreas metropolitanas, portanto, passageiros transportados, quebras na ordem dos 80%, e fora das áreas metropolitanas, quebras de 95%. Isto conjugado, enfim, com o fecho das escolas, que é um dos suportes, digamos, da procura do transporte fora das áreas metropolitanas. E, portanto, as empresas, não obstante terem tido algum apoio do Estado, com a utilização de verbas que, aliás, já estavam previstas no Orçamento de Estado para outros fins, designadamente para a cobertura do déficit tarifário em função da quebra do preço, ou da redução do preço e da criação de tarifários sociais, acabou por ter aqui algum apoio, mas esse apoio foi muito limitado e acabou por não impedir, mesmo no serviço público, prejuízo às empresas. Menor nas áreas metropolitanas, muito maior fora das áreas metropolitanas. Também não esquecer que a maior parte dos operadores rodoviários tem uma componente de serviço comercial muito importante, na ordem dos 35%, 40%, 45% da sua faturação tem a ver com serviços comerciais que ficaram completamente parados. Isto era para dar uma ideia, digamos, da dramaticidade que foi o Covid-19 para as empresas de transporte. Pronto. E, portanto, quando nós olhamos para estes planos, e eu de facto concordo que não se deve olhar só para o PRR, deve-se olhar para, digamos, o conjunto digamos, dos financiamentos que estão disponíveis. E, portanto, aquilo que me interessava mais aqui discutir, talvez, era passar, digamos, à discussão aquilo que, do nosso ponto de vista, era aquilo que devia ser feito, independentemente de se as verbas vêm daqui ou vêm dali. Naturalmente que o PRR, sendo um plano de recuperação, deveria, do nosso ponto de vista, conter medidas de compensação dos danos sofridos pela pandemia, que não contempla. E, portanto, eu penso que isso é uma falha, porque sendo um plano de curto prazo e de recuperação, não faz muito sentido não ter esta perspectiva de recuperação, designadamente, enfim, através de critérios que se poderiam estudar, de critérios de apoio às empresas que têm viabilidade económica, naturalmente, e que a maior parte delas também garantiram a maior parte dos postos de trabalho. Eu estou a falar do setor dos transportes, que é o que conheço. E, portanto, agora, há aqui um outro aspecto também muito importante, que também já foi aqui referido, e que são as metas de descarbonização e de redução das emissões. E o transporte público aparece sempre como um elemento fundamental. O elemento fundamental mais no que diz respeito à potencialidade de redução da utilização do transporte individual, porque, como o professor António Bento referiu, ali na questão das emissões juntou o transporte pesado de passageiros e mercadorias, mas a componente dos passageiros é bem menor do que as mercadorias, eu não tenho o número de cor, mas independentemente disso, digamos, o contributo do transporte público coletivo de passageiros para as emissões é relativamente pequeno. Eu diria que é importante apoiar o transporte público na exata medida em que, se promovermos o transporte público e criarmos bons sistemas de transporte público, sejam rodoviários, ferroviários, o que for, criamos aqui um potencial de redução da utilização do transporte individual. Portanto, eu acho que é isso que tem faltado. Apesar de, nestes apoios que vemos aqui, digamos, o Governo acaba por aproveitar estas verbas para, no fundo, completar alguns planos de expansão de redes de metro ligeiro e metro pesado, em Lisboa e no Porto, basicamente, sendo importantes para as áreas metropolitanas, não resolvem o problema do sistema de transportes em geral. Porque o transporte rodoviário, por exemplo, é uma componente absolutamente fundamental. Aliás, cada modo de transporte tem a sua utilidade e as suas características específicas. O comboio não resolve os problemas todos.
como o metro ligeiro não resolve os problemas todos, como o autocarro não resolve os problemas todos. Os sistemas são, digamos, complementares. Os sistemas é a junção de todos estes modos complementares, porque cada um tem o seu papel na mobilidade das pessoas, não é? E o autocarro, apesar de tudo, e sobretudo num país em que não temos um sistema de transporte ferroviário intermunicipal ou nacional, praticamente não existe, como aliás também já foi referido, deveria ter, nesta primeira fase, digamos aqui, um apoio bastante superior para haver, digamos, esta reconversão da frota, porque nós temos cerca de 10 mil autocarros a funcionar em Portugal, entre serviço público, turismo, etc., e 90 e muito por cento destes autocarros são a gasóleo. Portanto, nós temos de saber o que é que temos em Portugal e não vale a pena estar a pensar que não temos isto. Não é? E o que é preciso? É preciso um plano de reconversão desta frota. Naturalmente, podemos chegar à conclusão que em 2050 não teremos 10 mil autocarros, poderemos ter 7 mil autocarros ou 6. Admito que sim, mas teremos de ter 6 ou 7 mil autocarros não poluentes. Isso seguramente. Como é que isso se faz? Com empresas completamente descapitalizadas, não é fácil. Portanto, aquilo que está previsto para apoio na reconversão de frota é claramente insuficiente. Aliás, a verba foi bastante reduzida nesta segunda fase e prevê, em princípio, o financiamento do sobrecusto dos autocarros não poluentes, autocarros limpos, relativamente aos autocarros a gasóleo. Isto pressupõe, já é um princípio, e aliás os programas que existiram em Portugal até esta data nunca financiaram a 100%, financiaram, salvo erro, até 80% deste sobrecusto. Agora já está previsto, nestes e noutros programas, o financiamento a 100% do sobrecusto. Mas isso pressupõe que as empresas tenham capacidade de investimento, no mínimo, de ter relativamente ao preço dos autocarros a gasóleo. E isso nem sempre acontece. Portanto, o que eu diria é... e depois há um outro aspecto também muito importante e que tem a ver com a contratualização dos serviços. Isto é, em Portugal, desde 2015 para cá, houve uma alteração substancial da legislação de enquadramento do setor dos transportes públicos, com a criação das autoridades de transporte, com a descentralização, etc. E isso levou a que, a partir de 2019, 2020, alinhássemos com os regulamentos comunitários que apontam para a contratualização, para a abertura de concursos públicos, e não para o sistema que nós tínhamos de renovação automática de licenças. Bom, e isso leva a que cada autoridade de transporte possa definir nos seus cadernos de encargos o tipo de serviço de transporte que entende que é o mais adequado. E muitos deles têm previsto já, nesta primeira geração de concursos públicos, já uma pequena percentagem de autocarros de tecnologia limpa. Ora, isso... ajustado com a diretiva que nós teremos de transpor em agosto, até 2 de agosto, salvo erro, de 2021. Uma diretiva que impõe, a diretiva 1161-2019, que impõe já até 2025 nos concursos públicos que os autocarros de tecnologia limpa sejam no mínimo 35% do total. E em 2030, 51%. Portanto, isto impõe necessariamente que haja da parte do Governo uma reflexão com o setor, e o setor não é só os operadores de transportes, são também a indústria também, que o professor António Bento há pouco referia, e bem, é também o problema do abastecimento, sejam em carros elétricos para as zonas urbanas, sejam autocarros a hidrogénio, através com pilhas, não é? Como foi aqui já referido, para o transporte de suburbano e interurbano. Agora, tem de haver aqui um plano conjugado de reconversão de frota que tem de incluir aqui um apoio significativo a todo este setor, à economia que vive à volta disto, porque senão não conseguiremos atingir os objetivos. Portanto, eu diria em síntese que temos um problema que é as empresas estão descapitalizadas, temos outro problema, temos quase 100% dos autocarros a gasóleo e temos, de facto, a necessidade de mudar este paradigma. Agora, é absolutamente fundamental, face aos concursos públicos, face às diretivas comunitárias e face à realidade que nós temos neste momento em Portugal, que não temos
nenhuma política, por exemplo, de abastecimento, não é? Há bocado o professor dizia isso, que tem um carro híbrido exatamente porque não tem abastecimento, isto é evidente, não é? Agora se transformarmos isto, se transpusermos isto para o transporte público, veja-se a gravidade da situação. Portanto, temos de facto de criar aqui um plano que pode acompanhar aquilo que são os objetivos da União Europeia para a descarbonização, claramente. Podemos, se calhar devíamos aproveitar mais estas verbas do PRR para fortalecer o tecido económico e avançar. De resto, eu admito que esta questão do apoio aos autocarros limpos, no curto prazo, possa ser suficiente. Eu não estou aqui a dizer que a verba é insuficiente. Eu estou preocupado não tanto no curto prazo, mas no médio prazo, quando nos concursos públicos obrigarem os operadores a ter mais de metade da sua frota com tecnologia limpa e, sendo os concursos públicos muito disputados, com pouca rentabilidade, e as empresas saindo de uma pandemia completamente descapitalizados, eu tenho a certeza que a generalidade dos operadores, mesmo grandes operadores, vai ter muita dificuldade em ter capacidade de investimento para atacar, digamos, a segunda geração dos concursos públicos, e depois corremos o risco de ter uma invasão, porque os concursos públicos são internacionais, temos uma invasão de operadores sediados noutros países, onde essas políticas foram melhor desenvolvidas, foram melhor articuladas e, portanto, isso não vai ser muito difícil. Portanto, eu alerto para esta questão de que o governo português tem aqui uma responsabilidade grande, no sentido de, com a economia e com o setor, poder trabalhar um plano de médio prazo de reconversão da frota para nós podermos responder quer às metas e aos desafios da União Europeia, quer também ao desenvolvimento do tecido económico, que neste momento está bastante fragilizado. Ok, Luís Carlos Martins, obrigado. Rodrigo Volso Correia, não me esqueci de si, peço desculpa, mas isto, enfim, tínhamos que ter aqui se calhar o dia inteiro e não conseguiríamos dar a palavra a todos como merecem, mas o Luís Carlos Martins e já falou aqui agora na questão dos concursos públicos, da contratualização pública, da contratualização de serviço, da contratação pública, isso é uma coisa que tem vindo a mexer. Enfim, para um leigo como eu, quem vai assistindo a estes processos de concursos, o que assiste, regra geral, abre-se o concurso, começa-se logo a contestar as regras do concurso, depois, a páginas tantas, há uma decisão do concurso, há logo, enfim, depois de N pedidos de esclarecimento e adiamentos, etc., assim se perspectiva haver uma decisão, há logo uma sucessão de contestações, o processo vai-se arrastando e, enfim, ou se está muito atento ou chega-se ao fim e depois um dia já ninguém se lembra do concurso, e é uma surpresa quando enfim, surge um novo operador, porque já ninguém se lembra quando é que foi aquele concurso lançado. Bom, para vós isso está a ser uma maravilha, não é? Porque vocês que estão a trabalhar, eu percebo que não lhe vou pedir que diga que não, que isso deveria tudo acabar, porque evidentemente que acredito, pronto, faz parte do negócio, mas a esse nível, tendo nós que fazer tanta coisa em tão pouco tempo, e tendo obviamente que cumprir com as regras comunitárias, com as regras nacionais, com a transparência, com o rigor, é compaginável isto? Há alguma coisa que tem que mudar aqui, da parte de todos os intervenientes? Muito obrigado, Fernando. Como o Fernando disse há pouco, realmente sou da casa, por assim dizer, na medida em que colaborei juntamente com o escritório no qual estou associado para a organização deste evento. Isso só reforça o meu orgulho em contar com uma mesa com participantes tão distintos, e também o meu prazer em estar aqui a discutir este tema com todos eles. A questão que o Fernando coloca é realmente traiçoeira, porque os advogados podem realmente ter um papel preponderante, quer causar estes entraves nos concursos, por assim dizer, defendendo os interesses dos seus clientes, mas também, por outro lado, podem também colaborar naquilo que é a preparação das peças, a definição de cadernos de encargos, que permitam também definir as regras do jogo de uma forma objetiva e concreta, e aí, por outro lado, evitar que até venham a surgir esse tipo de problemas.
neste ponto em que, para além da intervenção introdutória do professor António Bento, contámos também já com a participação dos restantes participantes da mesa redonda, eu diria que podemos identificar, em relação à abordagem do PRR naquilo que é este setor dos transportes, três grandes problemas ou três grandes dimensões. Em primeiro lugar, parece-me que temos aqui objetivos muito ambiciosos para o setor, na medida em que irá ser chamado com toda a certeza para o cumprimento das metas da descarbonização e do cumprimento das metas ecológicas, nomeadamente a neutralidade carbónica em 2050. A segunda dimensão prende-se com os problemas específicos do setor, e entre os quais este que Fernando acabou por referir e que o anterior participante também referiu muito bem, os problemas específicos do setor, para além de todos aqueles que transversalmente afetaram a sociedade. Um dos problemas é precisamente este, que coincidiu com a altura, quer destes concursos, em que muitos deles ainda estão em aberto, quer numa altura em que já há contratos assinados também e que já estariam a entrar numa fase de execução, e tudo isto vem mexer muito com aquilo que seria o equilíbrio contratual e a própria relação jurídica existente. E a terceira das dimensões, concretamente em relação a este tema, prende-se com aquilo que já foi identificado como sendo algumas insuficiências aqui do Plano de Recuperação e Resiliência na resposta aos problemas do setor dos transportes. E se calhar pegando neste ponto e de alguma forma também tocando nos restantes, eu diria que estas insuficiências se prendem muito com aquilo que é a natureza do Plano de Recuperação e Resiliência. Este trata-se de um plano nacional, não de um plano europeu. É um plano nacional na medida em que é elaborado, é composto por um conjunto de investimentos e de medidas definidas pelos Estados-membros, este no caso por Portugal, a Itália também já apresentou, é verdade. São investimentos definidos pelos Estados-membros, alguns que já estavam certamente na gaveta, por assim dizer, já estavam previstos, não foram elaborados especificamente para esta fase, mas no entanto são investimentos e medidas que devem obedecer aquilo que é um enquadramento comunitário definido, entre outras coisas, pela Estratégia 2030, a Estratégia 2030, mas também por aquilo que é o regulamento específico que vem enquadrar e dar forma jurídica àquilo que é este mecanismo de resiliência. E é nessa medida que a questão se coloca, pelo menos no plano português, é que a tónica foi colocada de uma forma muito, muito intensa na dimensão da resiliência do plano e não propriamente da recuperação económica. E esta dimensão da resiliência é entendida como uma capacidade de responder de uma forma justa, eficiente e inclusiva a choques como este da pandemia. Este é um conceito que está definido especificamente no regulamento que regula este mecanismo de recuperação e resiliência, e de modo a que se possa responder de forma, como disse, justa e eficaz, inclusive a choques como este. Eu diria que pronto, esta medida, este plano da resiliência, que absorve 11 dos 16 mil milhões de euros previstos no programa, de facto não contempla o setor dos transportes, e seria justo, digo eu, perguntar em que medida, na dimensão da resiliência, abstraindo da dimensão de recuperação económica, onde certamente tem uma dimensão importante, mas na própria dimensão da resiliência, imaginando outro choque semelhante, mais ou menos impactante, em que medida é que o setor dos transportes poderá ser chamado também a responder, como foi em relação a este. Imaginemos um caso, por exemplo, de um novo confinamento, em que aqueles tais contratos já estão em vigor, mas em que é necessário na mesma assegurar transportes e é necessário uma adaptação da frota, uma adaptação de todas as regras de transportes de passageiros, de forma a permitir que a economia continue a funcionar, até aproveitando a experiência aqui já obtida. Para além disso, outra característica importante deste plano de recuperação e resiliência, que de algum modo também limita aquilo que é o seu objeto, é a questão que também já foi aqui referida muito bem, que ele tem um prazo de execução curto. A resposta que ele pretende dar é muito, muito rápida. O mecanismo previsto no regulamento impõe que 70% do total financiamento do fundo perdido esteja atribuído até 2023, até final de 2023. Portanto, terá forçosamente que ser uma aplicação muito, muito rápida. As próprias regras estão a ser já adaptadas, as próprias regras de contratação pública estão já a ser adaptadas por forma a assegurar que este investimento é feito de forma rápida.
e isso também, de algum modo, prejudica aquilo que são alguns investimentos ditos de longo prazo. E também neste ponto surge aqui alguma dúvida relativamente à questão de saber se este tipo de investimentos, como este já previsto relativamente às estações de metro, se ainda assim será compaginável com este prazo de execução tão curto. Veremos. Claro, a ideia de os incluir é muito boa, porque é realmente uma boa resposta, mas veremos se é possível executá-los num plano temporal tão curto. Eu diria que são as tais 3 dimensões que eu comecei por referir a que a discussão nos conduziu e que, portanto, se calhar podemos ainda abordar com algum detalhe, com alguma profundidade no tempo que ainda nos resta. Claro que sim, Rodrigo, obrigado pelo seu contributo enfim, e passa a bola ao deputado Carlos Pereira, que, enfim, para o questionar é este propósito, que é, nós depressa e bem, há pouco quem, diz o ditado, nós temos que fazer depressa, convém que façamos bem, e eu pergunto-lhe se vê que estão criadas as condições para isso acontecer, sendo certo que as experiências recentes nos dão razões de alguma inquietação, uma vez que os prazos nos programas vão sendo, regra geral, vão derrapando, não é? E aqui dá-me a ideia que vai haver um maior controlo e maior rigor na concretização. O que é que está a ser feito, e nomeadamente aquilo que o Rodrigo agora aqui falou, em termos de agilizar, de novo, sem prejudicar a transparência, nem prejudicar a justiça dos processos, de forma a agilizar estes procedimentos para que se possa fazer depressa e bem. Bom, eu queria tentar responder à sua pergunta com algumas notas, peço desculpa, serão soltas porque decorrem das intervenções que foram sendo feitas, mas que eu julgo que merecem um comentário da minha parte. Começo precisamente pela questão do PRR e de algumas questões que são relevantes. O primeiro é que é interessante que nós há uns meses atrás a grande questão que tínhamos em cima da mesa era se teríamos dinheiro para a recuperação. Ora, esse processo felizmente foi ultrapassado. Foi possível no quadro da União Europeia ter uma decisão inédita, diga assim, é bom da verdade, e é bom que todos nós tenhamos consciência que estamos perante uma decisão completamente inédita da União Europeia ter ido ao mercado, com a garantia de todos os Estados-membros, mas tendo uma atitude de verdadeira solidariedade com os Estados-membros, porque os Estados-membros não pagarão aquilo que recebem, mas pagarão aquilo que é a sua condição socioeconómica. E isso é, de facto, a própria definição da solidariedade, que infelizmente nunca tinha sido programada no quadro europeu na sequência de uma crise. Portanto, esta é uma primeira nota muito, muito positiva. A segunda, talvez respondendo indiretamente àquilo que o Fernando referiu, relativamente ao que parece bem, não parece que nós devamos negligenciar a circunstância de Portugal ter sido o primeiro país a entregar o PRR. Foi um esforço que o país está a fazer, e são todos aqueles que participam nestas matérias, não apenas o governo, não apenas os partidos políticos, mas todos aqueles, associações empresariais, algumas aqui presentes, que têm contribuído no sentido de poder ter um plano o mais próximo possível daquilo que são as necessidades. É evidente que o plano não satisfará toda a gente, mas é bom e é justo referir que este plano que foi entregue não é o mesmo plano do primeiro draft que foi feito pelo engenheiro António Costa e Silva. Houve um esforço enorme de acomodar um conjunto de preocupações e um conjunto de sugestões que foram sendo dadas ao longo de toda a discussão que ocorreu. E, portanto, eu acho que não se deve diminuir a circunstância de ter sido o primeiro a apresentar, até porque a senhora deputada Cláudia Aguiar não me deixará mentir, a presidência portuguesa tentará marcar um ECOFIN para 18 de junho, esperemos que a Comissão Europeia analise os planos que, entretanto, vão ser entregues. O do país já foi entregue, tem 2 meses para o fazer, esperemos que o faça em menos tempo do que esses 2 meses, para que a 18 de junho o primeiro pacote de planos de cooperação possam estar aprovados para podermos ir para o terreno e para podermos começar a executar. Porque alguns de vós referiram um aspecto que é absolutamente essencial. E isto não é culpa do governo A ou do governo B, tem sido assim em Portugal, infelizmente. Nós reclamamos aqui na Assembleia da República, como reclamamos em todo lado, que infelizmente a execução dos fundos é demorada, demora muito tempo, há muita burocracia, isso tem sido assim. E nós temos um desafio enorme daqui para a frente, e o desafio é passar de uma execução média de 12, tal mil milhões de euros para 6,8 mil milhões de euros por ano. E, portanto, compreende-se facilmente que não basta apenas uma alteração legislativa da contratação pública para resolver isto.
é preciso que se possa capacitar as nossas organizações, se possa ter organizações de qualidade, seja a administração pública, seja as associações empresariais, para poderem responder a este desafio de executar rápido. Sem dúvida que esse é o grande problema. Nós já fizemos algum trabalho nesse sentido. Houve uma alteração do Código de Contratação Pública, que a ideia base era poder reduzir alguns prazos, aligeirar procedimentos, tentar motivar pequenas e médias empresas e de alguma forma discriminá-las positivamente. E eu devo dizer que mesmo aí nós tivemos um bocadinho na fronteira daquilo que é que a União Europeia pode considerar violações da concorrência com algumas das medidas que foram sendo implementadas, mas ao mesmo tempo tentamos facilitar, aprofundamos aquilo que são os mecanismos de transparência e discutir, que são absolutamente essenciais, e a sociedade está, obviamente, atenta a este processo. Contudo, também quero dizer que Portugal, contrariamente ao que se diz e ao que, enfim, muitas vezes se coloca como uma verdade absoluta, não é um país que tem usado mal os meios europeus. É bom que isto fique claro, o país e Portugal está na linha de frente daqueles que melhor utilizam os meios europeus e que têm menos, enfim, episódios de corrupção no que diz respeito a estas matérias. E, portanto, eu julgo que isto é uma boa notícia e que este esforço que estamos todos a fazer para facilitar, para agilizar, para garantir que se executa bem no pouco tempo que temos, é absolutamente essencial e, enfim, o diploma já passou na Assembleia da República, estamos à espera que o Sr. Presidente da República possa promulgar para podermos, enfim, os concursos poderem, no tal regime especial que foi criado, mas também nas alterações da contratação pública, poder acelerar este investimento que é essencial. Uma outra nota que queria dar, com alguns intervenientes que referiram, tem a ver com a natureza deste plano de recuperação e resiliência. Esta não é, de facto, um plano, e pode parecer um bocadinho paradoxal, o engenheiro Luís Martins falou nisso, porque a ideia base era poder, de alguma maneira, que este plano pudesse suportar as empresas neste momento, mas infelizmente a natureza deste plano é de investimento, é de alguma forma poder preparar as empresas para o pós-Covid, para uma nova realidade económica. E sobre isto eu queria referir sobre um tema que tem sido muito controverso e que vale a pena referir, que tem a ver com a proporção entre investimento público e investimento privado. Eu não sei se algum de vós tem a receita mágica sobre essa proporção e também não sei se os 5 mil milhões de euros que estão previstos, com mais os 3 mil milhões de euros do PT 2020 para as empresas que não estão ainda utilizados, como sabem, mais os 12 mil milhões de euros que estão previstos no quadro financeiro plurianual 2030, se as empresas têm a capacidade de fazer a absorção total de todos estes meios de forma adequada. E, portanto, há aqui, de facto, reflexões que todos nós temos que fazer. Por outro lado, há uma outra reflexão importante, que é qual é o contributo do investimento público para puxar para o investimento privado. Os economistas sabem dos conceitos de crowding in e crowding out. Eu espero que estes investimentos que estão aqui previstos no PRR possam, naturalmente, puxar para o investimento privado e não afastar o investimento privado. E, portanto, eles são, de per si, também não um apoio direto às empresas, mas, naturalmente, são importantes para criar mercado para o nosso setor produtivo e poder garantir aquilo que é importante garantir. Por outro lado, sobre a questão fundamental que é a capitalização das empresas, é uma preocupação enorme. Nós temos perfeita consciência disso e temos tanta perfeita consciência que todos nós acompanhamos aquilo que foi a anterior crise. A anterior crise, em 2015, deixou as empresas completamente pauperadas, descapitalizadíssimas. E se houve um esforço entre 2015 e 2019 para processo de capitalização, e há vários programas, não temos tempo para falar deles, ou existiram vários programas, a verdade é que nem nesses 4 anos foi possível garantir o pleno, ou seja, colocar as empresas na situação em que todos nós gostaríamos. E de repente apanhamos com a pandemia, conforme alguns de vós referiram, e temos novamente um processo de descapitalização profundo que exige da parte do Estado mecanismos que sejam suficientemente robustos para isso. Temos a fazer um esforço nesse sentido. O Banco de Fomento, que é uma promessa de há muitos anos, devo dizer, e nem sequer é uma promessa apenas do Partido Socialista, é também uma promessa dos outros governos, mas que felizmente hoje é uma realidade, tem em mãos uma tarefa hércule, que é garantir de facto que os programas são acertados, que é possível encontrar respostas e soluções
para empresas estratégicas do país que, sendo boas do ponto de vista económico, têm hoje dificuldades financeiras decorrentes da pandemia. E este é um dado importante. Sendo boas do ponto de vista económico, têm hoje problemas críticos por causa da pandemia. E é neste vetor que nós temos que nos posicionar e esperamos que o Banco de Fomento, essa estrutura pública que tem esse papel relevante, possa contribuir para que isso seja assim mesmo. E possa contribuir no território todo do país, e é um desafio, de facto, muito importante. Portanto, nesta matéria eu termino dizendo que todo o esforço que o país está a fazer no que diz respeito ao apoio ao setor privado tem a ver, por um lado, com esta matéria da capitalização que é relevante e, por outro, preparar as empresas para este nova era pós-Covid, que nos traz muitos desafios, que não é apenas o da descarbonização, mas esse essencialmente. E, portanto, julgo que isso é, de facto, muito relevante. Mas gostaria de voltar também um bocadinho atrás, já agora, só para... Peço-lhe que seja breve, tanto quanto possível. Importante, que tem a ver com a discussão que estamos a ter sobre o PRR como se ele fosse o alfa e o ômega dos financiamentos que Portugal vai ter. Não é. Ele é um dos financiamentos e nós teremos, seja no PT 2020, como disse, ainda faltam gastar 11 mil milhões de euros e alguns dos programas são absolutamente essenciais para a melhoria da atividade económica portuguesa, mas também o quadro financeiro plurianual tem mais de 30 mil milhões de euros. Ou seja, nós no total estamos a falar de meios financeiros europeus perto de 60 mil milhões de euros, além, naturalmente, de outros fundos que existem e também dos dinheiros do Orçamento de Estado. E, portanto, é neste quadro que devemos enquadrar as questões relacionadas com também os transportes. É verdade, não está tudo no PRR dos transportes, mas os transportes são financiados, e eu estou já a ver, o Sr. Secretário de Estado provavelmente falará disto com maior propriedade do que eu, mas os transportes serão financiados por outros programas, inclusive pelo Orçamento de Estado. E, portanto, no quadro da ferrovia, do qual o senhor representante da AIP já não está, mas que foi muito referido, o país está a fazer o que nunca foi feito. Nós tivemos anos e anos de desinvestimento no que diz respeito da ferrovia e hoje há um programa efetivo de mais de 2 mil milhões de euros para a ferrovia que tem um financiamento garantido, não está subfinanciado, tem um financiamento garantido e a grande questão é com quanta rapidez somos capazes de fazer isto. Mas o que me parece importante é que foi colocada a ferrovia no centro da atenção do país e isso vai ajudar e muito a atingir as questões e os objetivos de descarbonização. Aliás, para terminar agora mesmo, eu queria dar só uma nota que me parece relevante. A União Europeia fez um estudo recentemente sobre aquilo que é a qualidade das infraestruturas em Portugal e para verem a dimensão do desinvestimento que fizemos ao longo dos anos. Se olharmos para a rodovia portuguesa, no que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, nós estamos em 6º lugar europeu e em 5º na sua qualidade. Ora, no que diz respeito à ferrovia, nós estamos em 30º. Ou seja, nós andamos anos e anos a desinvestir na ferrovia e, naturalmente, isto tem impactos do ponto de vista daquilo que é os transportes públicos, a descarbonização e a necessidade de poder, obviamente, ajudar a que este setor possa contribuir para a descarbonização e para os objetivos do país. Finalmente, um último dado. O plano de apoio, e este é mesmo muito importante, o programa de apoio à redução tarifária dos transportes públicos. Eu não falei nisto, mas este é um daqueles programas que tem que continuar, tem que ser reforçado, porque ele permitiu não só a redução de emissões de CO2, a perspectiva que temos é de 150 mil toneladas de CO2 reduzidas no período de um ano em que ele existiu, como permitiu juntar 75 milhões de passageiros nos transportes públicos, o que é de facto uma medida muito importante e que funcionou no país todo e não apenas em Lisboa e no Porto. Obrigado. Bom, obrigado, Carlos Pereira. Já temos connosco o Secretário de Estado, Jorge Delgado. Agradeço-lhe mais uma vez o disponibilizar-se e o ter acedido a mais um convite meu. É o que faz ir aceitando os convites. Eu vou insistindo, enfim, tenho esse defeito. Enfim, já passamos o prazo, o timing que tínhamos proposto para esta mesa redonda e para dar a voz ao Sr. Secretário de Estado. Seguramente não resolvemos aqui os problemas do PRR, não resolvemos os problemas da resistência e da resiliência e da recuperação da economia portuguesa, nem sequer dos transportes portugueses. Fica, sobretudo, e era essa a intenção desta nossa conferência, foi conversar
tratar ideias soltas, lançar ideias para uma reflexão que continua a justificar-se e para um caminho que se vai fazendo. Fica a nota também que, de facto, há muitos milhões de euros disponíveis para apoiar o nosso país, assim nós saibamos gastá-los, não nos deslumbremos e consigamos reproduzi-los de forma perene, de maneira a que a nossa economia e as nossas empresas sejam de facto mais resilientes e mesmo em situações em que não seja necessário, obviamente, haver pandemias ou cataclismos para nos porem à prova. Agradeço-vos a todos. Deixe-me só por favor. dizer uma coisa antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. É que eu já tinha um compromisso, estamos aqui poucos, eu peço desculpa de lá vontade. Eu já tinha aqui um compromisso, tinha dito já ao Fernando que teria de sair por volta das 5h30. Não tem nada a ver com a entrada do Sr. Secretário de Estado, que sou muito depressa, mas eu peço imensa desculpa, tenho mesmo um compromisso que já não consegui desmarcar e vou ter que me ausentar, peço desculpa. Com certeza. E muito obrigado. Com certeza, Luís Cavaco Silva. Um abraço, obrigado. Bom, e portanto fica aqui o meu agradecimento aos intervenientes nessa mesa redonda, o meu agradecimento ao professor António Bento, que nos deixou aqui uma fantástica apresentação, que ela, sim, só por si, como disse, justificaria uma conferência, foi uma aula que merece ser estudada, ser revista, e faço notar que esta conferência ficará registada no site do Transportes e Negócios e nas páginas de Facebook, quer do Transportes e Negócios, quer da Sociedade de Advogados da JPAB, peço desculpa, e portanto em qualquer momento é possível recuperar esta informação, esta muita informação que foi aqui dada. E agora, sem mais, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, para fazer o favor de fazer a intervenção final desta nossa conferência. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite à Transportes e Negócios e à JPAB, com muito gosto que participo neste debate, neste seminário. Foi um debate muito rico, tive a oportunidade de assistir, apesar de estar escondido e ouvindo o que aqui foi dito, e foi um debate muito vivo. Desde logo cumprimentava Paulo Toledo Correia, o António Bento, a mesa de Cláudia Monteiro Aguiar, o Carlos Pereira, meu amigo, o Luís Cavaco Martins, que acabou de sair, o Engenheiro António Barros, com quem partilhei muitos momentos no período em que passei pela STCP e pela MEP do Porto, e o Rodrigo Valles Correia e naturalmente o Fernando Gonçalves. Um abraço especial, é sempre um gosto aceder aos seus reptos, assim o tempo permita, e às vezes é essa a maior dificuldade. Tivemos aqui uma apresentação muito interessante do António Bento, parabéns, uma reflexão muito útil com as críticas naturais que resultam da diversidade de opiniões, mas uma visão muito útil, uma reflexão muito profunda sobre o plano, que é bom, que nos obriga também nós próprios a refletirmos sobre o que temos. Este é um plano que todos sabemos, é um plano que pretende, por um lado, dar uma resposta a este momento difícil que vivemos de pandemia, naturalmente, e com isso ajudar-nos a superar aqui um conjunto de dificuldades, mas é mais do que isso, é uma oportunidade para o futuro e é, portanto, um plano que pretende deixar um lastro e criar as bases para uma recuperação económica sólida e que fique para lá da resolução do mero problema circunstancial. O momento não é fácil, sabemos, não há soluções mágicas, há muitas empresas a sofrer, há muitos setores de atividade em dificuldades, os transportes é claramente um deles, há piores transportes, pensamos na área da hotelaria, do turismo, enfim, que estão, por certo, bastante pior que os transportes, mas enfim, não vivemos com o mal dos outros e, portanto, este também é naturalmente um setor que levou um choque muito grande das empresas públicas desde logo. A quebra de receita da CP faz com que os prejuízos de um ano para o outro tenham ascendido a dezenas de milhões de euros, temos toda esta noção, já não vou falar da aviação, que é um tema mais afeto ao Ministro Nuno Santos, e portanto nem quero entrar por aí, mas a verdade é que foi um setor muito fustigado por este período. Mas o plano é, como digo, um plano que visa dar um passo mais além. E o setor dos transportes, que de alguma forma hoje aqui debatemos, tem espaço neste plano. Já aqui foi, naturalmente, sempre com a perspectiva de que podia ser feito mais, que haveria mais coisas que deviam estar incluídas,
o programa não é elástico, o plano não é elástico, portanto não se conseguiu lá incluir tudo. Mas o setor da mobilidade é um fator fundamental e a mobilidade sustentável faz parte de um dos pilares da transição climática e é uma aposta muito importante. Já há ideias que já ninguém questiona. O setor de transportes é um setor essencial ao desenvolvimento económico e à coesão social. Isso já é uma verdade mais ou menos insufismável. Mas a verdade é que este é um setor onde ainda um dos principais responsáveis pelo consumo de energias primárias, não é? E uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. Portanto, há, principalmente para um país como Portugal, que assumiu o compromisso da neutralidade carbónica até 2050, muito trabalho para fazer e trabalho urgente para fazer nesta transição. É verdade que nós estamos neste momento a debater o plano de recuperação e resiliência, mas já estamos a trabalhar nesta matéria há muito tempo em Portugal. O Carlos Pereira, há pouquinho, agora na sua última intervenção, fez um dos aspectos que eu ia referir, que é nós em 2019 implementamos um plano revolucionário, que foi o PART. O PART criou-nos, aliás, um problema muito grande. Foi um problema de uma procura excessiva de transporte, quando os recursos que tínhamos eram poucos, e em particular na área ferroviária e em algumas linhas que são muito procuradas, sofremos uma pressão muito grande sobre o sistema, porque de facto o incentivo à utilização foi de tal forma eficaz que depois a capacidade e o facto de estarmos com quer infraestrutura, quer material circulante ainda numa fase de desenvolvimento dos planos de investimento, levantou-nos aqui alguns problemas. Mas são problemas bons, são problemas com os quais temos que saber ir convivendo e que nesta lógica de muitas vezes temos que fazer os investimentos para atrair as pessoas, ou então também ao contrário, às vezes estimular as pessoas a utilizar e com isso promover o push dos investimentos. Acho que aqui foi um bocadinho isso que aconteceu. Já em 2020, nesta matéria, há um outro plano, o PORTRANS, porque era um programa de apoio à densificação e reforço da oferta de transporte público, foi também uma medida muito importante para aí apoiar, portanto, as empresas do setor e por outro lado, com fundos estruturais que estão antes do PRR, com fundos do Portugal 2020, já tem vindo a ser apoiada a renovação de frotas de transporte público e dos respectivos postos de carregamento das frotas das empresas de transporte e, portanto, uma transformação nessa matéria. Ainda antes do PRR também é bom lembrar que neste setor já estavam decididos muitos investimentos e a iniciar-se muitos investimentos em curso. Eu vivi de perto, fui presidente da MEC do Porto, portanto estive na origem de alguns desses planos e falo exatamente da expansão das redes de metro de Lisboa e do Porto, que já era uma realidade, já era uma decisão mesmo antes do PRR. Portanto, o país estava, de facto, a dar um passo em frente nos últimos 4, 5 anos para o desenvolvimento e uma aposta forte neste setor. Mas não só nas redes públicas, a aquisição de veículos 100% elétricos e híbridos tem tido incentivos por parte do Ministério do Ambiente, e aqui incluímos não só os automóveis, mas também os motociclos e as próprias bicicletas, assim como a criação de circuitos cicláveis, de redes cicláveis, que também são um estímulo importante para toda esta transformação. Portanto, há aqui um conjunto de investimentos que já estavam em curso, e o objetivo neste plano é dar-lhes continuidade. É dar-lhes continuidade e, portanto, mantendo esta política do PART, mantendo esta política do pró-transporte, mantendo esta política de dedução do IVA na fatura do transporte público, que é outra medida que foi implementada, e isso é, de facto, é nessa perspectiva que podemos falar do PRR como um plano em continuidade com o conjunto de investimentos de apostas e de medidas que já estavam a ser tomadas. Evidentemente que esta aposta, que aparentemente, e muitas vezes do ponto de vista do discurso, parece muito centrada na questão do ambiente, a verdade é que a utilização do transporte público e essa promoção é muito mais do que isso. Não é? É um fator de coesão social, de coesão territorial, é um fator também, necessariamente, de dinamismo económico. No fundo, eu acho que conjuga diversos interesses, podemos dizer, maiores, não é? Porque ao mesmo tempo que promovemos e aceleramos a descarbonização, induzimos impacto na qualidade do serviço público, transporte e, portanto, numa lógica de uma economia que já não é só uma economia pura e dura, uma economia de futuro, é essencial que isto se desenvolva a par de uma atividade económica equilibrada e com isto possamos portanto, criar condições para melhor recuperação de níveis de emprego, coesão social
e aumento da acessibilidade das pessoas. Temos, por isso, que fazer investimentos estruturados e saudáveis e sustentáveis, e que sejam, de facto, transformadores do cenário em que vivemos. Eu sei que é fácil criticar a aposta na expansão das redes do Metro de Lisboa por serem os grandes centros. A verdade é que é aí que esses investimentos, que são muito volumados, podem fazer a diferença e são necessários para que se faça a diferença e a transformação dessas áreas metropolitanas. Não podemos conceber uma rede por muito carro elétrico que se possa vir a incentivar a compra. Há um problema que isso não vai resolver, que é a quantidade de carros que circulam e que se avolumam nas entradas destas áreas metropolitanas. E isso não tem volta a dar. Só com transportes de massas, com os metros pesados nos interiores das cidades e com a ferrovia, naturalmente, na ligação interurbana e na ligação de longa distância. É assim que se resolve o problema, não há outra maneira, por muito carro elétrico se queira introduzir. E por isso, a expansão da rede do Metro de Lisboa e do Porto está em curso. O aparecimento do metro ligeiro suficiente de Louros e Odivelas, ou então o próprio transporte em sítio próprio que está previsto no Porto para ligar à Praça do Império até à Torre da Boa Vista, são investimentos que podem e que são importantes ser feitos e que podem mudar e contribuir para mudar todo este cenário. Evidentemente que esta é a vertente da mobilidade e que até, enfim, está eu aqui a falar sobre isto, mas é uma área liderada mais até pelo Ministério do Ambiente. Mas há outras vertentes neste plano, e aqui na vertente que está mais relacionada com o Ministério das Infraestruturas de Habitação, que tem também importância no contexto da dimensão resiliência deste plano de recuperação e resiliência, que é a componente infraestrutura. Esta componente que foi criada, que é liderada pelo Ministério das Infraestruturas, foi criada a pensar exatamente no desenvolvimento económico e na coesão nacional e transfronteiriça. O que é que vamos fazer com esta componente? Vamos criar, portanto, ligações que são missing links na nossa rede e aumentos de capacidade rodoviária, porque, de facto, há falhas. Nós temos um belíssimo plano rodoviário nacional, temos uma rede de infraestruturas rodoviárias muito boa, muito elogiada, num ranking muito bem posicionado, como o Carlos Pereira há pouco referia, mas depois, de facto, há situações que estão completamente por resolver e que são gargantas e gargalos que têm que ser resolvidos. Não tínhamos até agora tido nos quadros financeiros plurianuais anteriores a possibilidade de financiar rodovia por nenhum instrumento de financiamento e tivemos aqui com este plano a oportunidade de o fazer. Esperamos que seja aprovado, o plano formalmente ainda não foi aprovado, mas acreditando nisso encontramos aqui a oportunidade de resolver um conjunto de problemas. Mas são também os acessos às áreas empresariais e desse ponto de vista não há dúvida que não adianta nada eu ter uma zona industrial muito bem dotada se depois para lá chegar tiver que atravessar espaços urbanos, se os caminhões estiverem buscando lá chegar, se eu tiver dificuldade em levar as matérias-primas e em retirar aquilo que quero retirar para a distribuição nacional ou para a exportação. Portanto, isso é de facto muito importante. E para além disso não podemos esquecer o nosso vizinho espanhol, a nossa vizinha Espanha, e, portanto, privilegiar que esta permeabilidade entre os dois países, através da fronteira, o único país com o qual temos fronteira, se possa fazer de forma eficaz, não só por ferrovia, já falei disso, mas também do ponto de vista rodoviário, porque é assim que os modos não se aniquilam uns aos outros, bem pelo contrário, são naturalmente modos complementares. Nós estamos, para além disto, e para além no PRR, com o investimento das estradas, o investimento nestas estradas não é um investimento puro e duro, só nas estradas. Tem acoplado um plano de projeto que permite adotar estas infraestruturas de acesso fácil a redes de carregamento, de postos de carregamento elétrico. E, não sendo diretamente financiado pelo PRR, tem uma articulação direta com o Ministério do Ambiente e com a MOBIE para que se possa cumprir e que possa também estes investimentos que vamos fazer ajudar a contribuir para os planos de, até 2025, alargarmos em 15 mil pontos os postos de carregamento elétrico que estão previstos, ou seja, um ritmo de cerca de mais de 2 mil postos por ano que se prevêem ser instalados. E, portanto, a nossa rede de estradas deve começar a estar também preparada para isto. Eu ainda semana passada tive a oportunidade de estar numa estação de serviço em Almodóvar com a Brisa, com a Cepsa e com a Ionity, exatamente a inaugurar, para todos os efeitos, o primeiro posto de carregamento ultra rápido que existe em Portugal, e há uma rede e há um plano de expansão destes postos
grande, e a Brisa é uma das suas proponentes. Postos de carregamento muito rápido conseguem carregar um veículo, dependendo das potências de algumas características, entre 7 e 15 minutos, que já é, enfim, um tempo que se começa a aproximar do tempo do abastecimento de um depósito com combustíveis fósseis. Enfim, vocês tiveram a oportunidade de expor e de chamar à equação a maior parte dos aspectos relacionados com o investimento que está previsto no PRR, nas suas virtudes, nos seus problemas e nos seus aspectos menos interessantes. Mas aquilo que eu queria posso deixar de referir é que o PRR não esgota aquilo que estamos a fazer. Portanto, não é o único instrumento. É um instrumento que tem que ser visto conjugado com tudo aquilo que já se está a fazer e com tudo aquilo que nos propomos fazer, financiado por outros planos. No domínio da ferrovia, que foi aqui muito questionado por não estar no PRR, eu teria para dizer duas coisas. A primeira é esta: os investimentos de natureza ferroviária são investimentos de largo prazo. Não é fácil conseguir concretizar com rapidez um investimento ferroviário, a não ser que já tudo estivesse preparado, todos os projetos feitos, pronto a lançar concursos e todas as relações ambientais feitas, etc. Não sendo assim, é muito difícil conseguir que esses investimentos se materializem em muito pouco tempo. Ora, o timing do primeiro semestre de 2026, é já ali, é um timing muito complicado para incluirmos aqui investimentos de natureza ferroviária. E, portanto, a opção foi clara, foi deixar os investimentos, quer em material circulante, quer em infraestruturas, para o quadro financeiro plurianual que aí vem, e, portanto, complementado com o Orçamento de Estado, naturalmente, na componente nacional, mas deixarmos para esse quadro financeiro plurianual esse investimento. E temos previsto ter aí montantes que, enfim, que ainda não posso anunciar porque ainda não estão decididos, mas que temos a expectativa de serem bem maiores do que aquilo que tivemos no quadro financeiro plurianual anterior. E, seja no material circulante, com a perspectiva de lançarmos um concurso para podermos adquirir 117 composições para serviço regional e urbano, seja na infraestrutura, para dar cumprimento ao Plano Nacional de Investimentos 2030, onde temos 10 mil milhões de euros de investimento em ferrovia e, portanto, não é um valor que tenha qualquer comparação com o que se fez no passado e, portanto, não está esquecido, não foi lapso, não está no PRR, foi uma opção estratégica fazer esta distribuição desta forma. A terminar, já não me quero alugar, dizer só mais uma nota aqui, há de facto muito trabalho a fazer nesta matéria, e no transporte rodoviário também, por exemplo, mas no transporte de mercadorias, foi aqui referido pelo engenheiro António Barros, como uma importância que esse transporte tem que ter. É verdade, nós temos uma cota de transporte de mercadorias ferroviária extremamente baixa, temos que aumentar a grande velocidade, mas isso, em parte, é aquilo que já estamos a fazer com a Ferrovia 2020. Os 2 mil milhões de euros de investimento que estão a ser levados a curso e que terminarão em 2023 têm como principal motivação a dotação da nossa rede, para além da eletrificação, claro está, e portanto questões ambientais, a dotação da nossa rede de interoperabilidade e de condições físicas que permitam duplicar, ou mais que duplicar, a nossa capacidade de transporte de mercadorias, com os comboios 750 metros, quando agora na parte não podemos circular com mais de 400, e com uma sinalização que nos permitirá incrementar muito a frequência de passagem dos comboios, a par das estações técnicas de cruzamento. E, portanto, nós temos aqui um esforço muito grande, temos que criar, estamos a fazer isto e com convictos poderemos dar aqui um salto muito grande nesta matéria. Também no transporte de mercadorias, mas agora no transporte rodoviário, há naturalmente coisas a fazer. Desde logo, incentivo à renovação de frotas, parece ser um aspecto muito importante, para que as empresas não comprometam a sua sustentabilidade para dar cumprimento a este desígnio, e também a procura de energias alternativas, como o hidrogênio. Portanto, enfim, eu cumprimentava de novo a organização por este seminário, parabenizava todos os intervenientes, que foram intervenções muito interessantes que acompanhei aqui com todo o gosto. Este é um documento amplo, estratégico. Temos aqui gizadas um conjunto de reformas e um conjunto de investimentos que naturalmente visam ajudar a superar esta crise pandémica que vivemos, mas também garantir uma resiliência futura para Portugal. E o ecossistema de transportes é uma peça fulcral de todo este processo. Por isso, parabéns a todos e muito obrigado pelo convite para estar aqui.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, não estava previsto, mas eu sugeria, se calhar, ao Paulo Cotilheiro fazer a última palavra, enquanto co-organizador desta sessão. Da minha parte, agradeço-vos uma vez mais a vossa disponibilidade, agradeço também àqueles que nos seguiram através das redes sociais e através do site do Transportes e Negócios. Faço notar que toda esta informação continua disponível, continuará disponível e justificar-se-á seguramente a sua leitura, a sua visualização com mais detalhe. Paulo Cotilheiro, eu passava-lhe assim a palavra para encerrar em definitivo esta conferência. Estava só então, de facto, a agradecer mais uma vez a participação de todos. A circunstância do Sr. Secretário de Estado ter estado a assistir a todo este debate também para nós é muito encorajador, significa a importância que o Governo também dá a estas matérias e aos fóruns onde estes temas são discutidos. Como também percebemos, há aqui ainda um conjunto vasto de decisões que ainda estão também em processamento e em processo de concretização. Isso também nos faz a todos nós responsáveis ou corresponsáveis naquilo que poderão vir a ser as próximas iniciativas e as próprias ações que vão ser ainda decididas. Portanto, reforçar mais uma vez o nosso compromisso enquanto sociedade de advogados que está a trabalhar com Portugal, com o país, com as empresas, no sentido, e com as entidades também públicas que têm que decidir e que têm que contratar, no sentido que todos vamos ser importantes neste esforço, que chegar ao fim é dizer que Portugal está mais coeso do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista territorial. Muito obrigado a todos, esperamos poder vos encontrar, a estes participantes e a quem nos está nas redes sociais a assistir, numa próxima oportunidade. Obrigado.